Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Falar sobre liderança é um grande desafio, porque a igreja nunca está na frente da sua liderança. A igreja reflete a sua liderança. Então, se nós queremos uma igreja viva, o líder tem que ser uma pessoa viva. Se queremos uma igreja generosa, o pastor é o primeiro a chegar no gasofilácio. Se nós queremos uma igreja que ora, o pastor tem que ser o primeiro exemplo de oração. A vida do líder é a vida da sua liderança. E eu quero partilhar com vocês hoje. Melhorou bastante, hein? Um texto que trata de liderança, que é Atos 20, versos 17 a 38. Peço que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por gentileza. Atos 20, 17 a 38. Está escrito o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém. Meus irmãos, é sabido de todos vocês que Paulo, o grande desbravador do reino de Deus, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está na sua 3ª viagem missionária, e ele dedica 3 anos nessa viagem na cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor. Éfeso era uma das maiores metrópoles do mundo da época, com mais de 300 mil habitantes.
hospedando uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. Quando Paulo chega nessa cidade, ele enfrenta 2 problemas espirituais graves. O primeiro era a idolatria, porque os nichos do templo da deusa Diana era o principal produto de souvenir para os turistas que chegavam. Segundo, além de ser uma igreja, uma cidade idólatra, era uma cidade marcada pelo ocultismo. E Paulo fica ali 3 anos e prega com tamanho poder, com tamanha eficácia e com resultados tão otimistas que após 3 anos a idolatria recua. Os feiticeiros se convertem e queimam os seus livros de magia em praça pública. Se não bastasse isso, porque Éfeso era uma cidade estratégica, no período em que ele fica ali, igrejas são plantadas nas cidades da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Nós chamaríamos isso hoje de um poderoso avivamento. Agora Paulo está indo embora, está se despedindo. Ele está indo para Jerusalém, leva uma oferta para os pobres da Judéia, que ele recolheu entre as igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, em virtude da fome que assolou o mundo, no período do imperador Cláudio, que foi de 41 a 54, da era cristã, e em virtude também da expulsão dos judeus de Roma. Quando ele está no porto de Mileto, para embarcar e zarpar, atravessando o mar, para outras plagas, até Cesareia Marítima, de onde ele subiria para Jerusalém, ele manda chamar os presbíteros da igreja por uma palavra de despedida. E eu considero essa palavra, esse discurso, esse sermão, uma das joias mais preciosas sobre liderança que nós temos na Bíblia. E nesse discurso, Paulo vai trazer para nós alguns princípios fundamentais do que tange a liderança. E eu quero repartir com vocês esses princípios. Em primeiro lugar, notem comigo, por favor, o versículo 19. É a relação do líder com Deus. Está escrito o seguinte: servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas, e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Não há nada mais importante, não há nada que possa vir antes disso aqui na vida de um líder. Qual é a sua relação com Deus? A pergunta é: a quem nós estamos servindo? Parece a princípio muito óbvio, mas não é. É possível que um líder, meus irmãos, seja um Absalão, construa um monumento a si mesmo, ele esteja edificando o seu próprio nome. É possível que um líder esteja servindo a sua denominação, prioritariamente. Porém, é muito importante entender que Deus nos chamou para servi-lo. Porque quem serve a Deus não está à procura de aplausos. Quem serve a Deus não se desencoraja com críticas. Quem serve a Deus, por servir a Deus, vai enfrentar algumas coisas na vida, como realizar um ministério com um rosto banhado de lágrimas. Quem serve a Deus não pode ter peito estufado, nariz empinado, é com humildade. Quem serve a Deus e não negocia princípios e valores, vai ser perseguido, vai ser atacado, vai enfrentar inclusive o que ele chama aqui de cilada. Aqueles que negociam princípios e valores,
Aqueles que pregam uma mensagem palatável ou politicamente correta para atender o gosto da freguesia, pode se livrar de alguns problemas. Mas quem serve a Deus jamais se dobra à pressão, à sedução do status quo da sociedade. Deus não nos chamou para sermos profetas da conveniência. Deus nos chamou para sermos arautos do Rei dos Reis. Deus não nos chamou para sermos alfaiate do efêmero. Deus nos chamou para sermos escultores do eterno. Nós não pregamos para agradar as pessoas. Como João Batista, nós pregamos para levá-las ao arrependimento e à fé salvadora. Isso porque nós estamos servindo a Deus e não aos homens. Esse é o primeiro princípio. Essa é a base do ministério. A quem estamos servindo? Segunda relação fundamental na vida de um líder é a relação desse líder com ele mesmo. Confira aí o versículo 18 comigo. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. 3 coisas aqui no verso. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. O líder não está numa torre de marfim. O líder está entre os liderados. Segundo, vejam vocês, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Terceiro, em todo o tempo. Ou seja, para o líder não serve aquele adágio, a última impressão é que fica. A vida do líder deve ser consistente do primeiro ao último dia. Do dia que ele chega ao dia que ele sai. O líder não tem caixa 2 moral. O líder não joga nada para debaixo do tapete. A vida do líder é verdadeiramente a vida da sua liderança. E a piedade do líder, que é a melhor propaganda da reputação do líder. Porque aquilo que você é em secreto é exatamente o que você representa em público. Se você perceber no verso 28, a primeira frase é essa: atendei por vós. Sabe o que ele está dizendo? É que a primeira ovelha que você tem no rebanho, e talvez a mais difícil de lidar, é aquela que você vê diante do espelho. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, estaremos inaptos para cuidar dos outros. Nós vivemos uma sociedade que gosta muito de performance, muito de carisma. E Deus se interessa mais por caráter e por motivação. Você pode ser um líder brilhante aos olhos dos homens, mas se a motivação não for boa, Deus não se agrada. Deus quer verdade no íntimo. Isso levou alguém a dizer com muita propriedade que se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Isso porque os pecados do líder são mais graves, mais hipócritas e mais danosos do que os pecados dos demais. Mais graves porque o líder peca contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque o líder exorta as pessoas a viverem corretamente. E ele às vezes não vive o que ele recomenda. E mais danosos porque quando um líder tropeça, mais pessoas são atingidas. Então fica aqui o alerta para você e para mim. É hora de cuidar de nós mesmos. Velar pela nossa vida. Tanto na verticalidade com Deus, quanto na horizontalidade com as pessoas
na nossa própria relação pessoal. Vamos ao terceiro princípio que eu quero destacar. É a relação do líder com a palavra de Deus. Eu só queria que você observasse comigo dos versos 20 a 27, alguns verbos que estão aí. No verso 20, ele usa o verbo anunciar e ensinar. No verso 21, ele vai usar o verbo testificar no gerúndio. No verso 24, ele vai usar o verbo testemunhar. No verso 25, ele vai usar o verbo pregar no gerúndio. No verso 27, ele vai usar o verbo anunciar. Todos esses verbos estão ligados ao quê? A palavra de Deus. Se Deus chamou você para ser pastor, você tem que ser um amante e um estudioso da Bíblia. Seria muito vergonhoso ter uma ovelha que saiba mais Bíblia do que você, que lê mais Bíblia do que você, se interesse mais pela Bíblia do que você. Nós não temos uma outra alternativa, nós temos que mergulhar na Escritura, na linguagem de Paulo a Timóteo, daqueles que são dignos de redobrados honorários, porque se afadigam na palavra. É curioso isso, mas muitos crentes ainda têm uma ideia romântica do ministério pastoral. Tem muito crente que acha que é pelo fato de o pastor um dia ter passado por um seminário, que sermão é uma coisa natural, que parece que despeja na cabeça dele. E eu não preciso preparar, não preciso estudar. Eu estou com 41 anos de ministério, eu ainda gasto em média de 8 a 10 horas para preparar um sermão. E se você não estudar para preparar, você começa a dar uma sopa rala para o povo. As ovelhas podem ser até analfabetas, mas tolas elas não são. Qualquer ovelha sabe se o pastor está enrolando, enchendo linguiça, ou se ele se preparou para pegar. Então eu chamo a sua atenção para duas coisas aqui inicialmente. Olha o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Grife a expressão publicamente e também de casa em casa. Ou seja, o pastor, ele tem uma congregação, onde se reúne uma assembleia, com a somatória de todos os membros, num domingo, por exemplo, num dia de semana. Mas o pastor também, ele vai para um pequeno grupo, para uma célula, para uma reunião familiar. Ele tem a mesma dedicação para pregar para 5 pessoas, para 10 pessoas, que tem a dedicação para pregar para 500 pessoas, para 1000 pessoas. Não é porque, por exemplo, o culto durante a semana tem uma frequência menor do que no domingo, que ele pode fazer apenas uma breve devocional e não se preparar. Aliás, você deveria prestigiar ainda mais quem vem durante a semana com a sua agenda de trabalho semanal e ainda tem a sua dedicação de vir à casa de Deus. Mas aqui tem um alerta também. O perigo, meus irmãos, do pastor se tornar um pastor seletivo. E por seletivo eu estou dizendo aquele pastor que só quer pregar, só gosta de pregar e às vezes só prega se for para grandes auditórios. Ele se acha importante demais. Se considera uma estrela, um fenômeno. E isso é um problema, isso é um risco. A igreja evangélica brasileira cometeu, e comete ainda hoje, o pecado de tratar cantores e pregadores como astros de cinema. De cantores e pregadores que não aceitam agenda sem um cachê definido.
E quando nós contribuímos para essa cultura, estamos em pecado. Eu, certa feita, pastor Joel, fui convidar um pregador para uma ocasião especial na igreja, lá em Vitória. E eu não consegui falar com o pregador porque estava blindado. Mas com muito esforço consegui falar com a secretária. Quando eu fiz o convite, ela me respondeu assim: o nosso pastor não prega mais em igrejas, só em grandes auditórios, ou para grandes auditórios. E eu não consegui me conter. E disse: olha, então você avisa o seu pastor aí que ele deve ser mais importante que o apóstolo Paulo, do que o próprio Jesus, porque Paulo pregava de casa em casa. Jesus pregou seus melhores sermões para uma pessoa só. Então não tem desse negócio do camarada achar que agora eu sou o cara, então agora eu não falo mais para pequenos grupos, para pequenos líderes, grupos de pequenos líderes. Não, que é isso? Que é isso? Eu não estou falando que você não deva ser estratégico, eu não estou falando que você não deva cuidar da sua agenda para que você possa otimizá-la da melhor maneira. Eu faço questão hoje de atender algumas agendas daquelas igrejas que você baixa a portinha, para entender que quando você chega numa igreja que tem muita gente, não é porque você está lá, é porque aquela igreja trabalhou, orou e convidou, se empenhou para que aquelas pessoas estivessem lá. Então não atribua glória para você mesmo. Mas há um segundo ponto que eu quero destacar no verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que no verso 20 ele falou de ensinar, mas no verso 21 ele falou de testificar, arrependimento e fé. Arrependimento e fé, dentro da nossa soteriologia, são os dois elementos da conversão. O que significa isso? Significa que o pastor é um mestre e que o pastor é um evangelista. Que ele ensina, e usando uma palavra de Oswald Smith, ele ganha almas. Por que é importante isso? É porque nós estamos hoje vivendo um avanço e, ao meu ver, um marcha ré no que tange a formação teológica. Algumas décadas, quem dava aula nos seminários? Pastores de igrejas. Hoje, nos seminários mais conceituados, a ideia mudou. Não, tem que ter uma pessoa com mestrado, com doutorado. Qual o problema? O problema é que hoje, quando um rapaz sai de um seminário formado em teologia, muitos deles não querem pastorear a igreja, não, quer engatar no mestrado. E ele termina o mestrado e quer engatar num doutorado. E ele termina um doutorado já aproveitando um pós-doc. E aí ele volta de lá já para dentro de um seminário, para ensinar o seminarista a ser pastor, mas ele nunca foi pastor. Está ensinando a ser pastor. É como uma pessoa que sai de um curso de medicina, vou fazer especialização, residência em cirurgia. E o professor que vai orientá-lo nunca fez uma cirurgia. Gente que escreve livros sobre crescimento de igreja, mas nunca plantou um ponto de pregação. Mas é especialista. Estamos criando teóricos. E como os seminaristas espelham-se nos seus mestres, eles saem de lá o quê? Não, meu dom é dom de mestre. Eu não tenho dom de evangelista. É claro. Eu não vejo essa paixão no professor dele. Na década de 80, uma frase se tornou muito conhecida no Brasil. E a frase era esta:
Ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. A frase é de efeito, parcialmente verdadeira, porém totalmente falsa. É verdade que ovelha gera ovelha, isso é verdade, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. Não é verdade que pastor não é um ganhador de almas. Não é verdade que pastor não é um evangelista. Então Paulo está desmistificando essa ideia aqui. Ele é um mestre que fala publicamente de casa em casa, e ele testifica tanto para judeus quanto para gregos o arrependimento e a fé. Ele leva as pessoas à conversão. Ele é um ganhador de almas. Mas notem comigo o versículo 27, porque ele diz o seguinte: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aqui, deixa eu tirar uma casquinha aqui, chamar um pouquinho a sardinha para a brasa, ou a brasa para a sardinha, para recomendar aos meus amados o que eu considero o estilo mais importante de pregar, que é a pregação expositiva. Vocês sabem que há 3 estilos básicos de pregação: pregação tópica, pregação textual e pregação expositiva. O sermão tópico é o que você vai para o texto e tira do texto o seu tema, e você passeia para o resto todo da Bíblia buscando seus argumentos. É o chamado sermão nariz de cera. Dependendo da criatividade, você vai onde você quiser. Por isso que Haddon Robson, que foi a maior autoridade homilética, falecido recentemente, lá do Gordon, Massachusetts, diz que um pregador deveria pregar um sermão tópico a cada 10 anos. Terminar de pregar, pedir perdão para Deus. O sermão textual é quando você pega no máximo 3 versículos, às vezes 2, às vezes 1, e você tira-o do contexto e o examina, tirando ali seu tema e seus argumentos. Por exemplo, imagine que você esteja pregando sobre música na igreja. Foi convidado lá para dar uma palestra sobre música. Você vai lá para o Salmo 40, versículo 3. O que está escrito lá? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então aqui eu não estou preocupado com o Salmo 40, eu não vou examinar o Salmo 40 todo, eu não vou entrar no contexto do Salmo 40, eu vou tirar esse versículo e vou me deter unicamente nesse versículo. Isso é um sermão textual. E aí eu falo da excelência da música, é o meu tema, a origem da música, e me pôs nos lábios, ela vem de cima. Um novo cântico, a natureza da música. Um hino de louvor ao nosso Deus, o propósito da música, ela vem de Deus e volta para Deus. Ela não é para entreter. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, resultado da música. Então eu tratei no único versículo de 4 divisões: a origem da música, a natureza da música, o propósito da música, o resultado da música. Isso é um sermão o quê? Textual. Porém, o sermão expositivo, eu vou para o texto, seja um capítulo, seja um parágrafo, seja uma perícope, e vou examinar esse texto à luz do seu contexto gramático histórico. E a primeira pergunta que eu vou fazer é essa: o que é que estava na mente do autor sagrado quando ele escreveu esse texto? Qual a grande ideia desse texto? A grande ideia desse texto é o tema. Os argumentos são o tema desenvolvido, enquanto o tema é o sermão resumido. Para eu pregar todo o conselho de Deus, eu preciso pregar expositivamente, para não correr o risco de ser um pastor que só prega os assuntos mais palatáveis, mais agradáveis de ouvir. Porque é bom pregar aqueles assuntos gostosos de ouvir, na graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, as promessas de Deus. E o que é que eu faço com Romanos 1? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens.
Pula esse texto. Não é a palavra de Deus? Então, você não pode ser um pregador que recebe a Bíblia como um menino recebe uma caixa de bombons surtidos da Garoto, que só pega os bombons que ele mais gosta. Prega a palavra, e toda a palavra. É o compromisso do pregador com a palavra. Mas vamos ao quarto compromisso do pregador, está aí no versículo 24, confira comigo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu destaco 3 coisas aqui. Primeiro, vocação. Ministério que recebi do Senhor Jesus. Chamado. John Mackay, presidente de Princeton, disse certa feita o seguinte, que distribuição de vocação é mais importante que a distribuição de riquezas. No inglês tem uma frase muito conhecida, the right man in the right place, o homem certo no lugar certo. É a convicção do chamado que dá para você estrutura na hora que uma crise chega, que a luta chega. Você não é um voluntário, você é alguém que foi chamado. E o que é chamado? São algemas invisíveis. Nas palavras do profeta Jeremias, é como um fogo no coração, você não consegue desistir. Como Paulo, não fui desobediente à visão celestial. Que tem muita gente, irmãos, que não entendeu vocação. Por exemplo, a pessoa diz, olha, rapaz, eu queria ser médico, eu fiz vestibular várias vezes, agora é Enem, né? Fiz Enem, nunca pegava nota, então não deu certo. Aí bom, já que o humano não deu certo, vou partir para as exatas, vou fazer prova para engenharia, também não deu certo. Eu acho que o negócio não é nem engenharia, nem nenhuma, eu vou fazer direito, também não conseguiu passar. Eu acho que eu vou parar de estudar, vou tentar abrir uma loja, também fechou o comércio, faliu a loja. Foi para lá, foi para cá, todas as portas estavam fechadas. Falei, é claro, gente, descobri a coisa, está aí claro. É porque Deus está me chamando para o ministério. Não, isso não é vocação, não. Isso é frustração. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta. É o chamado de Deus para o ministério. Você entende a sublimidade do chamado. Irmãos, o que tem de pastor hoje, que o sonho da vida dele é ser o vereador da cidade, não está escrito. O cara acha que é o sonho da vida dele. Spurgeon dizia para os seus alunos assim, meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vocação. Sublime chamado. Segunda coisa, está aí no versículo 24, é abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Quem tem a visão romântica de que o ministério é uma coisa linda, maravilhosa, de palco, de holofotes e tal, de badalação para lá e para cá, entra não. É uma arena de trabalho, de sacrifício, às vezes de lágrimas, de noites indormidas, de madrugadas insones. Eu não estou dizendo que o ministério não tem suas alegrias, e eu acho que as alegrias são muito maiores que as dores. O privilégio é muito maior que o peso. Mas não pense que ministério é um parque de diversões. É um jardim grinaldado de flores. É uma bolha onde você está blindado dos problemas da vida. Não é. Mas a terceira coisa nesse versículo 24 aí, primeiro é vocação, segundo é abnegação, terceira é paixão, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O dia que esse brilho nos olhos acabar, o dia que a paixão morrer, acabou o ministério. Há poucos dias um pastor me ligou,
disse assim: Hernandes, a única coisa que eu me tornei foi num fabricante de sermão e nada mais. Meu coração está seco, isso não mexe mais comigo. Irmãos, há um grande risco de se acostumar com o sagrado, de achar que as coisas espirituais funcionam automaticamente, como os filhos de Eli, quando sofreram uma derrota amarga nas mãos dos filisteus. Não, o problema é a arca não está aqui, vamos pegar a arca. Fizeram dar com um amuleto, e morreram mais 30 mil homens, e os filhos de Eli morreram, e Eli morreu, e a nora dele morreu, porque o ministério estava no piloto automático. Você sabe que o fogo ou propaga ou apaga, e é necessário manter o fogo aceso, e ele não pode apagar, e essa chama precisa arder, essa paixão precisa arder, o brilho nos olhos precisa ter. E quando você faz o que ama, você tem o privilégio, irmãos, de não trabalhar. Não é peso, é alegria, é prazer, é deleite, é entusiasmo. É preciso reavivar a chama do ministério no nosso coração. Mas vamos ao quinto compromisso do líder. Olha comigo, versos 28 a 30. Ele já falou, atendei por vós, agora diz, atendei por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Também me permita uma pergunta diagnóstica. Quem é pastor, levanta a mão, só para eu saber. Os pastores presentes. Ok, obrigado. Perguntinha. Você tem alguma ovelha lá no rebanho, indócil, que escoiceia o pastor? Tem. E se você não tiver nenhuma, a gente faz algumas transferências sem nenhum problema. Quando Paulo diz assim, atendei por todo o rebanho, sabe o que ele está dizendo? Tem ovelha, irmão, que dá vontade de você ficar fazendo cafuné, dócil, meiga. Essa semana eu fui convidado para jantar na casa de uma ovelha muito querida, e eu falei, rapaz, fizeram um banquete tão lindo. Eu falei, olha, ovelhas assim não é difícil de amar, é natural amar, mas tem ovelha que espeta o pastor. Há poucos dias, sou de uma igreja que está fazendo transição pastoral, eu perguntei para um colega assim, você não vai para lá? Eu falei, não, vou nada, tem ovelha lá que morde o pastor. Então, se você não tomar cuidado, você faz 10 visitas para uma família no ano, não faz nenhuma visita para outra família. Aí você é pastor da igreja, mas você só pastoreia um grupozinho da igreja. Atendei por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Sabe o que significa isso, irmãos? Ou o Espírito Santo te pôs lá, você está no lugar errado. Não faça política de bastidor, para ficar ou para sair. Não há nada mais triste do que política eclesiástica. Tomar decisões no subterrâneo, debaixo das cortinas, de já tomar a decisão prévia e depois ainda ter a coragem de chegar e falar, meus irmãos, vamos orar por esta causa? Não, a decisão foi tomada lá, está orando só para inglês ver. Quando você sabe que é o Espírito Santo quem botou você nesse lugar, você não vai recuar diante dos desafios. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes o rebanho. E pastorear é ensinar, é cuidar, é proteger, é advertir, é consolar, é carregar no colo, é disciplinar. Tudo isso. A igreja não é sua, nem minha. A igreja é a igreja de Deus. A igreja é de Cristo. A igreja tem dono. Porque nós estamos vivendo um fenômeno hoje muito esquisito no Brasil, não é verdade?
Eu já tenho ciência, irmãos, de gente que vendeu a igreja porteira fechada. Sabe o que é vender a igreja porteira fechada? Com o templo e com os membros dentro. E com a promessa de que tem tanto por mês de dízimo. Está virando empresa, negócio. Já até tem uma frase aí, pequenas igrejas, grandes negócios. É um pastor que vocês conhecem lá de Campinas, já na fase outonal do ministério, um homem de Deus, pastor Aguiar Valvassouras, e eu um dia fui visitá-lo. E junto comigo estava um pastor nazareno, começando o ministério. E o pastor Aguiar foi me mostrar uma igreja que ele estava construindo, um templo, e eu estou sentado do lado dele, eu dirigindo o carro, e o pastor jovem atrás. E o pastor jovem, muito empolgado, falando da minha igreja, que é minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, e o pastor calado, e eu calado lá também. Lá pelas tantas, o Aguiar estendeu a mão assim, falei, vem coisa aí. Falei, bota a mão aqui, meu filho, na minha mão. A hora que o pastor botou a mão na mão dele, passou bem a mão assim, falou, ô meu filho, eu não estou vendo marca de cravo aqui na sua mão? Você fala mais nada? O dono da igreja tem marca de cravo nas suas mãos. Você não está cuidando do que é seu, é alheio, é do Senhor Jesus. Na verdade, nós somos copastores, o pastor do rebanho é Jesus. Quem está edificando a igreja não é você nem eu, é Jesus. E essa igreja tem tanto valor que o Senhor a comprou com preço de sangue. Sangue do seu filho. Bom, agora dê uma olhadinha comigo, por gentileza, nos versos 29 e 30, porque tem outra lição importante aí no pastoreio. Veja aí, eu sei que depois de 29, da minha partida, entre vós, se você puder, grife entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eu pergunto a vocês, o lobo está dentro ou está fora aqui? Está onde? Vocês leram direitinho? Onde está o lobo aí? Está fora. Ele está querendo entrar. Ele está querendo entrar. Quem impede o lobo de entrar dentro do rebanho? Pastor? O líder? Quem gosta de ovelha? Pastor e lobo. Pastor para apacentar, lobo para destruir. Mas quais são os dentes do lobo? As falsas doutrinas, os falsos ensinos. O que Paulo está nos ensinando aqui? Meus irmãos, nós, pastores, precisamos ser extremamente zelosos e cuidadosos para convidar alguém para estar no púlpito da igreja. Deus nos confiou essas ovelhas. Hoje tem uma coisa muito esquisita acontecendo. Às vezes eu tomo um cara susto. A pessoa me diz assim, Hernandes, me ajuda e arranja umas agendas para mim. Eu falei, meu filho, como esse negócio? Arrumar agenda? Como assim? Abra uma porta para mim. Eu falei, meu filho, o que é isso? E as pessoas que vêm dizendo que são de Deus, tal dia eu estou passando na sua cidade, você não quer que eu pregue lá? Não, não faça isso não. Se autoconvidar não fica bem não. Um dia eu estou em Vitória, era um domingo de manhã, entrou uma senhora muito garbosa, com um pequeno grupo acompanhando e tal. Eu não sei como, viu, pastor Joel, eu não sei como, essa mulher conseguiu mandar um bilhete para mim lá no púlpito. Um bilhete. A hora que eu peguei, o bilhete estava escrito assim, o Espírito Santo me mandou aqui hoje, e eu queria que o senhor me desse essa palavra, porque eu tenho uma palavra de Deus para a igreja hoje. Eu peguei o bilhete, li o bilhete, dobrei o bilhete, botei no bolso,
Terminei de pregar, impetrei a benção. Fui lá para a porta da igreja para abraçar o povo. Essa mulher, bufando, com muita raiva, botou o dedo no meu nariz e disse assim: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. E eu respondi no mesmo tom: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra aqui hoje. Eu não sei quem é a senhora, eu não sei de onde a senhora vem, eu não sei no que a senhora crê, e pela sua petulância eu não daria mesmo. Essa mulher fez um estrago em várias igrejas na Grande Vitória. Um estrago. Os lobos querem entrar. E os lobos se disfarçam em peles de ovelhas. Precisamos ser criteriosos. Agora olha o verso 30, por favor. O que está escrito aí? E que dentre vós mesmos, grife dentre vós, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora o lobo está onde? Está dentro ou está fora? Agora está dentro. Enrustido. Buscando uma ocasião oportuna para se manifestar. E vão fazer o quê? Arrastar os discípulos para quem? Para onde? Para eles mesmos. Provocando divisões, cisões, partidos, disputas. Porque eles nunca foram pastores. Eles se sentem donos das ovelhas. Cabe a nós não só pastorear, mas cabe a nós também proteger as ovelhas de Cristo. Vamos ao penúltimo assunto que eu quero tratar, qual a relação do líder agora com dinheiro. Dinheiro não é problema, é solução, né? Então vamos dar uma olhadinha. Olha o que Paulo escreve aí, por favor, versículos 33 a 36. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Eu vos mostrar em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as próprias palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tem gente que diz assim, isso aí, é isso aí. Está vendo aí, ó? Pastor não deveria receber salário. Pastor não deveria ser sustentado pela igreja. Pastor devia ter a sua profissão, o seu trabalho, e para ser pastor, e ainda dar mais uma ofertinha. O ponto é o seguinte, é desse assunto que Paulo está tratando? Paulo está tratando de salário pastoral aqui? E a resposta é um sonoro não. Não. Se você quer saber o que Paulo ensina sobre salário pastoral, você vai lá para 1 Coríntios 9, lá ele trata do assunto. E lá ele diz que assim como lá no passado, os sacerdotes eram sustentados por primícias, aqui também na nova aliança, nós deveríamos entender que quem vive do ministério, quem está no ministério, deve viver do ministério. O que Paulo está dizendo é que quando as igrejas não pagavam o salário dele, ele não deixava de ser pastor, ele ia fazer tendas. Mas no momento em que as igrejas entendiam que deviam sustentá-lo no ministério, ele largava de fazer tendas. Em outras palavras, o pastor não pode ser regido por salário, por dinheiro. Não é uma profissão, quem paga mais leva. Vocês certamente conhecem, como eu conheço, aquele tipo de pastor que chega para uma igreja e diz, meus irmãos, eu estou tão feliz, o Espírito Santo me mandou para cá, estamos animados, nós vamos para frente. 6 meses depois já recebe um convite de uma igreja bem maior, que paga o dobro do salário, e chega, meus irmãos, eu sinto que o Espírito Santo está me levando adiante. Eu não tenho nenhum problema se um pastor que está numa igreja A recebe um convite da igreja B e que a igreja B possa lhe pagar o dobro que ele ganhava na igreja A. Eu não tenho problema com isso. O problema é a motivação. Se o motivo de sair da igreja A para a igreja B é porque paga o dobro, aí ele tem preço.
Me perdoe de dar 2 exemplos pessoais para ilustrar isso. Uma das nossas melhores, vamos dizer, melhores, eu não vou falar essa palavra não, maiores, numericamente falando, igrejas do Brasil, numa bela capital, numa fase de transição pastoral, me convidou para pregar. Quando eu terminei de pregar, os presbíteros, os líderes da igreja me chamaram para uma reunião e me falaram o seguinte: olha, nós não sabemos quanto o senhor ganha, mas nós podemos lhe pagar o dobro, precisamos que o senhor venha ser o nosso pastor. Eu agradeci aqueles irmãos e disse para eles: olha, me sinto lisonjeado pelo convite, mas eu não posso vir por 2 razões. Primeiro, se eu vier porque vocês me pagam o dobro, eu estou dizendo que eu tenho preço, que eu estou na vitrine, quem paga mais leva. Segundo, eu amo a igreja que eu estou, tenho compromisso com a igreja que eu estou, e eu vou permanecer na igreja que eu estou, ganhando a metade que vocês me oferecem. Agradeço o convite, mas não venho. Quando eu estava terminando o meu curso lá nos Estados Unidos, 2001, recebi um convite de uma igreja que me pagava, na época, 4 vezes o que eu ganhava. E a minha resposta foi a mesma. Alguém me disse: você é maluco? Não aceitar um convite desse? Fica 5 anos, resolve a sua vida financeira, depois você volta. O ponto é: qual é o seu preço? Quanto você vale? Quanto vale o seu ministério? É nesse sentido que Paulo diz: eu não cobicei nem prata nem ouro, eu não sou pastor porque aquilo que eu vou receber. E se a torneira fechar? E se não tiver salário? Acabou a vocação? Agora, esse é o primeiro, esse é o lado da questão. Vamos para o outro lado agora. Há igrejas, irmãos, que podendo sustentar dignamente o pastor, pagam um salário de fome para o pastor. Isso é pecado. É pecado. Exemplo disso, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja rica. Paulo ficou lá 1 ano e meio, e a igreja não pagou o salário dele. E quando esteve lá, não cobrou também. Mas quando Paulo saiu de Corinto e foi para Éfeso, aí Paulo pegou a igreja de morro abaixo. Desculpa a expressão. E aí ele falou sério com a igreja: eu quero levar você para lá. Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Olha o que Paulo vai dizer para essa igreja. Se eu fosse membro da igreja, eu ficaria com muita vergonha. Versículo 8, ele diz assim, 11:8: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Uai, Paulo, quer dizer que enquanto você era nosso pastor, quem pagou seu salário para ser nosso pastor foram outras igrejas? Foram. Vocês não me pagaram. Versículo 9: e estando entre vós, ao passar privações, Paulo será nosso pastor e passou privações. Passei. Tinha dia que dava vontade de ir no McDonald's comer um lanche, não tinha dinheiro. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, os irmãos da Macedônia eram ricos ou pobres? Pobres. Supriram o que me faltava. Quer dizer, Paulo, que os pobres da Macedônia é que supriram o que faltava a você, que estava passando privação quando era nosso pastor? Vocês não me pagaram. Olha o que ele vai dizer para a igreja no capítulo 12, versículo 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Olha que nota lanterna, igreja de Corinto, lanterna, nota mais baixa, de avaliação de todas as igrejas. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me essa injustiça. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Igreja de Corinto, vocês foram a lanterna das igrejas, a nota mais baixa das igrejas. Nesse quesito, eu não fui pesado para vocês, vocês não pagaram o meu salário.
perdoe-me essa injustiça. Eu devia ter cobrado. Então são dois lados. O pastor não deve ser pastor por causa de dinheiro, e a igreja, tendo condições de pagar um salário justo e digno ao pastor, deve fazê-lo. Vamos ao último ponto para encerrar. Versículos, voltando lá para Atos 20, versículos 36 a 38. Agora é a relação do pastor com a afetividade. Ele diz assim: tendo dito essas coisas, olhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijava, entristecidos, especialmente pela palavra que lhes dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam no teu navio. Meus irmãos, aqui tem um ponto vital. Quem já ouviu falar no nome do pastor Enéas Tonini? Quem conheceu pessoalmente ou ouviu falar pelo menos dele? Enéas Tonini. Pouca gente. Só as cabecinhas brancas. Hã? Você também, né, varão? Você está um menino ainda, mas escutou também. Enéas Tonini, viajando pelo Brasil, na década de 60, 70, disse que o pecado que mais encontrou na igreja brasileira foi o pecado da mágoa, e mágoa entre a liderança. Há pessoas que na igreja são uma bênção, mas tendo uma posição de liderança, quando se reúnem ao redor de uma mesa, numa salinha menor, se sentem patrão do pastor, dono do pastor, e o pastor fica num cabresto. Eu conheço alguns líderes que dizem o seguinte: olha, o senhor está de passagem aqui, nós somos daqui, então o senhor trata de seguir dentro da nossa cartilha, porque senão o senhor está fora. Eu sei que na Lagoinha isso não acontece, mas tem muitas igrejas por aí que acontecem essas coisas. Eu estava pregando num congresso, lá em Águas de Lindóia, era de pastores. E aí, depois do meu sermão, eu fiz uma pergunta para os pastores. Porque Paulo ficou lá em Éfeso, não chegou a conviver com esses irmãos 3 anos, que ele passou 3 anos, mas não chegou hoje e elegeu presbítero. E agora esses homens estão se abraçando e se beijando, numa despedida muito emotiva e emocionada, numa praia, em lugar público. Aí eu perguntei assim para os pastores: qual foi a última vez que você beijou os seus presbíteros? Um silêncio sepulcral na sala. Aí levantou um espertalhão lá no final. Ô pastor, beijar eu não beijei não, mas vontade de morder eu tive muitas vezes. Irmãos, a igreja é lugar de afetividade, de abraço, de afeto, de doçura. Tem hora que uma ovelha precisa mais de um abraço do que de um sermão. Há pouco tempo eu estava em Vitória e uma mulher me disse assim, na porta da igreja, falou: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui no final do culto? Eu falei: não, filha, por quê? Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Um dia uma ovelha me ligou e disse assim: pastor, eu estou ligando para o senhor porque está muito longe para eu ir, tem uma igreja aqui do lado da minha casa, eu estou ligando para dizer que eu vou ficar aqui, fica melhor para mim. Eu disse assim: ô filha, só tem um problema, você é tão querida aqui, você é tão amada aqui, você é tão importante aqui, que nós não podemos vender seu passe. Você é muito importante para essa igreja. A mulher começou a chorar do outro lado da linha e disse assim para mim: pastor, eu não estou querendo ir para outra igreja coisa nenhuma, eu só estava precisando escutar isso do senhor hoje. A ovelha é um animalzinho sensível, entendeu? Se você fala para ela: filho, está mesmo, está difícil mesmo, fica aí mesmo, vai ser melhor para você. Está vendo aí, eu não tenho valor mesmo não, estou aqui, entendeu? Seja amável, seja doce. Pastor é aquele que uma criança corre para os braços dele, se enrosca nas pernas dele. Pastor é aquele que se mistura com o povo. A cadeira dele de sentar não é diferente das demais. Ele é gente, como gente comum.
mas que Deus levantou para pastorear a igreja de Deus. Deus abençoe vocês. Vocês sejam líderes segundo o coração de Deus. Muito obrigado. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.